Bom dia a todos, todas presentes. Quero inicialmente agradecer e cumprimentar os excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes, pela ordem que estão acomodados, vereador Magesto, vereador Fernando, vereador João, vereador Lampião, vereador Gé e vereador Maurílio Moretti. Nós vamos dar início à leitura do plano de trabalho da nossa SEI e eu vou tentar ler de uma forma bastante dinâmica e rápida, porque o plano é extenso, para que a gente possa otimizar o tempo. Apresentação por meio do requerimento 789 de 25, apresentado na 32ª sessão ordinária de 8 de setembro, na Câmara Municipal de Jaú, foi criada a Comissão Especial de Inquérito para, no prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, apurar possíveis irregularidades relacionadas à prática de advocacia administrativa pelo senhor secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico, senhor Norberto Leonelli Neto, na Prefeitura Municipal de Jaú, junto aos atos administrativos mencionados em procedimentos judiciais a seguir citados, bem como em demais atos administrativos que envolvam a empresa Ferrari Leonelli Empreendimentos Imobiliários Limitada ou outras empresas das quais tenham obtido benefícios comerciais pessoais. Do fato determinado, a presente comissão tem por objetivo apurar possíveis irregularidades praticadas pelo senhor Neto no período que exerceu o cargo de secretário municipal de Habitação e Planejamento Urbanístico na Prefeitura de Jaú, especialmente quanto à prática de advocacia administrativa, consistente em patrocinar interesse privado particular das empresas que é sócio ou de terceiros perante a administração, valendo-se da função pública, nos termos do que estabelece o artigo 321 do Código Penal. As apurações têm como base o ofício 141 de 2025, da 4ª Promotoria de Justiça de Jaú, referente a inquérito civil, bem como os fatos narrados em ação civil pública que tratam de supostas irregularidades na aprovação de loteamento residencial Bela Vila, Arruda e São Mateus, apontando indícios de favorecimento ao empreendedor e conflito de interesses entre o exercício do cargo público e as atividades privadas do referido secretário, sócio da empresa Ferrari Leonelli Empreendimentos Imobiliários. Diante de tais indícios, a SEI tem como fato determinado a verificação da eventual utilização indevida do cargo público para obtenção de benefício próprio ou de terceiro, por meio de atos administrativos, interferência indevida em aprovação de processos de loteamento ou outras condutas que possam caracterizar afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a administração. Cronograma. Em observância ao disposto no regimento interno da Câmara, estabelece que os prazos da SEI terão uma duração de 120 dias contados a partir de sua instalação, que se dá hoje, admitindo-se prorrogação por igual período, com o objetivo de assegurar a adequada organização das atividades e fixa-se cronograma informado no item 4. Da estrutura do plano de trabalho. Com o objetivo de assegurar a estrita delimitação do fato determinado pelo requerimento de abertura da SEI, torna-se imprescindível apresentar uma estrutura que esteja em consonância tanto com as considerações preliminares constantes no referido requerimento, quanto com o fato determinado a ser investigado, já previamente definido. A seguir se expõem as considerações. Considerando os princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 37 da Constituição Federal, que regem todos os atos administrativos e vinculam a atuação de todos os agentes, considerando o disposto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, segundo o qual todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, considerando que o princípio da publicidade impõe à administração o dever de assegurar a transparência na gestão dos recursos, condição indispensável para o controle social, a fiscalização institucional e a prevenção de atos de corrupção, considerando que o artigo 31 da Constituição atribui ao Poder Legislativo Municipal a competência para fiscalizar os atos do Executivo, com o auxílio dos tribunais de contas, sendo essa uma de suas funções essenciais e permanentes, considerando o disposto no parágrafo 2º, artigo 22 da Lei Orgânica do nosso município, que autoriza a constituição de SEI para apuração de fato determinado que se relacione ao interesse público, considerando o previsto nos artigos 48 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, que regulamentam a constituição, funcionamento e competência da SEIs,
considerando os termos do artigo 51 do Regimento Interno, que estabelece as formalidades para a criação da SEI, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, considerando o ofício 141-25 da 4ª Promotoria de Justiça, referente ao inquérito civil 14.013.015.000.286/2023-8, encaminhado pelo MP, por meio do promotor de Justiça Luiz Fernando Rosseto, considerando a denúncia de irregularidades na aprovação de loteamento denominado Residencial Bela Vila, no município de Jaú, bem como o ajuizamento de ação civil pública 1502-55861-2025-826-0302, referente aos loteamentos Arruda e São Mateus, considerando que as informações obtidas nos referidos procedimentos judiciais evidenciam possíveis irregularidades, indicando favorecimento ao empreendedor, considerando que os fatos narrados nos procedimentos supracitados ocorreram sobre a gestão do senhor Norberto Leonelli Neto, secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico, e que figura como empreendedor, tendo sido, em tese, diretamente beneficiado pelas aprovações irregulares, considerando-se que, dentre os fatos narrados nos procedimentos judiciais supracitados, o senhor Neto, secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico, é apontado como tendo se utilizado da ingerência decorrente do seu cargo para produzir atos administrativos considerados ilegais, dos quais teria resultado benefício à empresa do qual é sócio, Ferrari Leonelli Empreendimentos Imobiliários, considerando que tais práticas podem configurar não apenas ilícitos administrativos, mas também um crime de advocacia administrativa, tipificado no 321 do Código Penal, consistente em patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se de função pública, considerando que o senhor Neto ainda exerce a função de secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico da Prefeitura, considerando que a omissão na apuração desses fatos pode comprometer a confiança da população nas instituições públicas e agravar o descrédito no sistema político, sendo dever desta Casa de Leis agir com firmeza e responsabilidade para assegurar a integridade da coisa pública. Diante das considerações que fundamentam o pedido de abertura da SEI, torna-se necessário indicar o secretário municipal, senhor Norberto Leonelli Neto, como declarante, do mesmo modo, instruir desde já a presente apuração com documentos disponibilizados, requerer outros tantos quanto necessário e ouvir testemunhas de forma objetiva e nos termos das leis processuais vigentes e demais instrumentos relacionados à SEI. Da estratégia e procedimentos, conforme disposto no artigo 50 do Regimento Interno, no exercício de suas atribuições, poderá determinar as diligências que considerar necessárias, bem como requerer a convocação de secretários, tomar depoimento de qualquer autoridade deste município, ouvir pessoas indicadas, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar informações e documentos de repartições públicas, autarquias, transportar-se aos locais que demandem sua presença. A SEI também poderá proceder a verificações de qualquer natureza em livros, papéis e documentos de órgãos da administração, direta, indireta e fundacional, além de requerer a intimação judicial, caso não haja o comparecimento do intimado após a primeira convocação, somado à ausência de justificativa plausível. No âmbito desta SEI, da advocacia administrativa, a primeira etapa do trabalho consistirá em análise de informações e materiais que seguem acostados a este plano de trabalho. Após, passaremos à fase de instrução oral com as oitivas das testemunhas e declarações e outras pessoas que possam colaborar para os trabalhos. Em referida fase, os membros da comissão poderão formular questionamentos, visando o completo esclarecimento das questões relevantes para a investigação. Além disso, é facultado a qualquer membro da SEI apresentar requerimentos e informações relacionados ao fato determinado, objeto das investigações. Para garantir a organização e o cumprimento dos prazos, os requerimentos deverão ser protocolados até um dia antes da realização das reuniões ordinárias. Todos os requerimentos protocolados dentro deste prazo serão lidos na reunião subsequente, após encaminhados pelo secretário da SEI ao destinatário responsável para as informações solicitadas sejam prestados, se aprovado o requerimento pelo colegiado em votação aberta e nominal e por maioria simples dos presentes. Observa-se, aliás, que todas as deliberações serão tomadas em referido formato, em votação aberta e nominal e por maioria simples dos presentes. Em relação ao andamento dos trabalhos, a comissão se reunirá semanalmente às segundas-feiras, sempre às 10 horas, preferencialmente de modo presencial e em formato híbrido, na hipótese da impossibilidade de comparecimento de um dos membros devidamente justificado, objetivando deliberar sobre requerimentos, avaliar o progresso das investigações e decidir sobre a convocação de eventuais novos depoentes.
Durante estas reuniões, será discutido também o andamento dos trabalhos e outras diligências adicionais que possam ser necessárias. As reuniões noticiadas serão realizadas no Salão Nobre, que, aprovado este requerimento, fica desde logo requerido, observado que esta presidência já verificou a disponibilidade de referida ocupação, oficiando a presidência da Casa para o agendamento prévio de referido local e datas. A produção da prova oral será realizada no plenário da Casa. Do mesmo modo, esta presidência já verificou a disponibilidade de referida ocupação, oficiando a presidência da Casa para o agendamento prévio de referido local e datas. As reuniões serão públicas, franqueando-se acesso à imprensa e à TV Câmara, conforme despacho da presidência desta Casa de Leis. Não haverá transmissão simultânea pela TV Câmara. Fica desde já estabelecido, por questões de organicidade e economia procedimental, por questões de sustentabilidade e agilidade, que os documentos serão disponibilizados aos membros da SEI mediante link junto à plataforma Google Drive, permanecendo os autos físicos junto à presidência, podendo ser franqueados sempre e desde que requerido a qualquer dos membros. Por fim, após a conclusão da apuração, será elaborado o relatório final, que poderá ser complementado de forma escrita pelos membros da SEI, com suas considerações. Essas complementações visam agregar uma análise detalhada sobre o conteúdo apurado e sua implicação nos órgãos de fiscalização. Só para poder não caminharmos muito, a ideia é que nós façamos, né, as reuniões sempre já fixando, vocês vão ver que já tem o calendário no Salão Nobre, e os depoimentos aqui no plenário. Já foi feito uma prévia verificação da disponibilidade de datas, que vem abaixo, né, no cronograma, e também essa questão dos documentos. São muitos os documentos, e nós pensamos, então, por uma questão tanto de economia mesmo, porque imprimir 7 vias, 6 vias de todos os documentos fica bem complicado, de disponibilizar no Google Drive. E nós temos que fazer uma pasta física, que também vai ficar à disposição. Tá? Isso, depois, se os senhores acharem melhor um outro formato, ainda que seja impresso, nós podemos fazer também, não tem problema. É só uma sugestão para que a gente tenha mais praticidade, e tanto na entrega, quanto não precisar imprimir tantas laudas vezes 6, porque é muita coisa. Do cronograma geral da execução. Considerando o prazo regimental de 120 dias para os trabalhos da SEI, sem previsão da necessidade de prorrogação, bem como os cronogramas já mencionados, estabelece-se o calendário geral de execução das atividades da seguinte forma. Eu gostaria muito de terminar esse ano, mas os prazos não permitem, né, que nós alcancemos este ano. Então, no dia 12, houve o encaminhamento para o início dos trabalhos. Dia 14, início dos trabalhos da SEI, convocação da primeira reunião. Dia 24, hoje, né, às 10 horas, a primeira reunião, onde, ao final, faremos a nomeação do relator e do secretário e a submissão do plano de trabalho e do cronograma aos senhores. No dia 24, mesmo hoje, nós encaminharemos os documentos através do link, dando ciência pelo WhatsApp, né, que já foi encaminhado. Também podemos fazer outras formas, se os senhores acharem necessário. E aí nós teremos, até a semana que vem, para encaminhar ofícios que nós possamos decidir hoje, pela necessidade de vinda de mais documentos. Então, nós vamos, ao final, verificar quais os documentos a mais, fora os que nós já temos, que nós precisaríamos trazer, e o secretário, então, fará o requerimento desses documentos. Então, bem dizer, nós teremos do dia 24 até o dia 10 do 12 para fazer a leitura desses documentos, para que a gente possa se inteirar do conteúdo desses documentos e aí passar aos depoimentos. Então, no dia 10, eu coloquei uma série de depoimentos. Eu reputo que 2 deles devem demorar um pouco mais, a maioria é muito simples, na minha visão, né? Eu já estudei bastante a documentação. Então, o doutor Geraldo Barbieri, na qualidade de assessor e não na qualidade de advogado, tudo bem? O doutor Wellington Lira, doutor José Clodoaldo, Caio Eduardo Ferrari, Deubles, Ana Luísa Griso, Simone de Oliveira Burgos, 2. São depoimentos rápidos, a não ser os 2 primeiros. E no mesmo dia, à tarde, Alessandro Augusto Dardim, que é o técnico do Ministério Público, do CAEX, quem fez as avaliações
que que levou à conclusão do Ministério Público de que havia irregularidades. O Ministério Público tem um órgão técnico-científico que é o CAEX. É como se fosse uma polícia científica, e esse rapaz, Alessandro Augusto Dardim, é quem analisou toda a documentação dos empreendimentos e concluiu pela existência de irregularidades aptas a autorizar a instauração de uma ação civil pública. Depois a dona Rosa Maria Balan, Iris Orlandi, Gabriela Guedes e Maurício Espina. Então, no mesmo dia, nós conseguiríamos ouvir todo mundo, caso os senhores concordem. Aí, nesse dia mesmo, nós verificaríamos, ao final, se alguém quer ouvir alguma outra testemunha, de repente mencionada, né? As testemunhas referidas são as testemunhas, por exemplo, a dona Iris fala de alguma testemunha, fala de alguém que poderia saber de alguma coisa, e aí nós decidimos, ao final, se nós vamos ouvir mais alguém. Dia 15/12, reunião ordinária, e no dia 16 nós fomos obrigados a suspender os trabalhos pelo recesso da nossa atividade parlamentar, só voltando no dia 2, que é quando nós retomamos a atividade parlamentar. Aí teríamos uma outra reunião para a retomada dos trabalhos. No dia 6, às 8 horas da manhã, depoimentos e declarações de eventuais testemunhas que nós tenhamos decidido que precisasse mais ouvir alguém. Uma nova reunião na segunda-feira, dia 9, e no dia 12, a oitiva do senhor Norberto Leonelli Neto. Eu coloquei às 10 e às 14, se houver necessidade, um intervalo já previsto para o almoço e a continuidade da oitiva, se houver necessidade. De repente, a gente consegue trabalhar sem isso. No dia 23, reunião ordinária para verificação de eventuais pendências, qualquer outra deliberação e verificação se a fase instrutória está encerrada. Neste momento, no dia 23, a gente vota se alguém quer ouvir mais alguém, se quer mais alguma coisa ou se podemos encerrar. Em havendo requerimentos, então aí nós não podemos prosseguir no trabalho de calendário. Não havendo requerimentos, o calendário prossegue do dia 24 ao dia 10, 15 dias, é regimental, relatório final. Dia 13, entrega do relatório aos membros da SEI, que tem 15 dias para análise. Dia 30/3, no plenário, a última reunião ordinária para discussão, deliberações e considerações finais e votação do relatório. E no dia 6/4, encerramento da SEI e encaminhamento dos trabalhos. Considerações finais. O presente plano de trabalho da SEI evidencia o compromisso desta Casa Legislativa com a fiscalização responsável e transparente dos atos da administração. A metodologia delineada, que compreende a coleta de depoimentos, análise documental, acariações e, se o caso, interrogatórios conclusivos, bem como a sistematização das informações em relatório fundamentado, tem como objetivo assegurar a apuração integral dos fatos determinados, garantindo a observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O cronograma de execução, cuidadosamente estruturado, permite que os trabalhos sejam conduzidos com planejamento adequado, previsibilidade dos atos e respeito aos prazos regimentais. A ideia é que a gente não precise fazer convocação de reunião, já tem todas elas marcadas, porque parece que a experiência mostrou problemas com relação às datas. Então, as datas já estão definidas, obviamente, se aprovado pelo colegiado, sem prejuízo de diligências adicionais que se façam necessárias em razão de novos elementos de prova, sempre preservando o princípio da verdade. As etapas previstas, desde a apreciação preliminar de depoimentos e documentos, passando para oitiva de testemunhas, acariações e interrogatórios, até a produção e apreciação do relatório final, asseguram que cada membro da SEI possa exercer plenamente suas atribuições, formulando questionamentos, apresentando requerimentos e registrando considerações complementares. Por fim, destacamos que o presente plano de trabalho contempla o seu encerramento no prazo inferior a 120 dias, todavia, intercorrências ou necessidade de outras diligências poderão estender o prazo de referidos trabalhos. Ao final, será procedida a chamada nominal dos membros indicados pela presidência desta Casa para confirmação da presença ao final de hoje, do trabalho de hoje, para confirmação da presença e compromisso em relação a este procedimento, passando-se em seguida a aprovação do plano de trabalho, ato contínuo serão discutidas eventuais questões prejudiciais e, após essa presidência, fará a nomeação dos excelentíssimos senhores secretário e relator desta SEI.
Diante do exposto, o presente plano de trabalho não apenas orienta a atuação desta SEI, mas também reforça o dever institucional e ético de proteção do interesse público, da lisura administrativa e do patrimônio coletivo, consolidando o papel do Poder Legislativo como guardião da transparência e da responsabilidade na gestão municipal. Jaú, 24 de novembro de 2025. Professora doutora Dani Rodrigueiro, vereadora e presidente da SEI. Bom, penso eu, e eu quero que a gente trabalhe da forma mais democrática possível, que o ideal seria abrir agora para considerações com relação ao plano de trabalho, né, cada um dos senhores, para que a gente possa ver a necessidade de ajustes e ao final, votarmos o plano definitivo, né, o plano de trabalho, por ordem, ele é apresentado pela presidência, mas é um esboço que precisa ser discutido aqui. E eu também queria dizer que nós temos, né, eu gostaria muito que a gente falasse com calma, que a gente tivesse aí bastante tranquilidade. Eu acho que somos todos colegas de trabalho e todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, que é saber o que aconteceu. E se não aconteceu nada, amém. Se aconteceu alguma coisa, né? Muito bem, então, pode ser por ordem da localização. Majesto, alguma consideração? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu acredito que o plano de trabalho colocado aqui, o esqueleto dele, não sei as datas, eu acho que a gente poderia definir datas, e também antes de até vir com o plano de trabalho, se a gente pudesse ter acesso ou juntada de documentos, né? Todos os documentos, para a gente, de repente, ter uma noção em datas e tudo no plano de trabalho. Quem vai ser ouvido, quem não vai, para junto a gente definir o plano de trabalho em conjunto. Eu acho que seria mais ideal. É que, regimentalmente, o primeiro ato obrigatório é o plano de trabalho. E o plano de trabalho precisa contemplar quem vai ser ouvido. O presidente, ele tem por obrigação fazer essa verificação prévia, é obrigatório. Então, nós poderíamos até ter um outro movimento, mas regimentalmente é obrigatório. Eu abri esse espaço de praticamente 10, 15 dias para a leitura dos documentos que viria hoje para vocês, ou impressa, né, ou se for pedir impressa, nós vamos ter que pedir autorização para a presidência, porque é muito papel. Ou viria por link, que é a minha sugestão, tá? Mas se alguém quiser impressa, nós pedimos autorização, faríamos a impressão, só que realmente é muito documento e nós vamos ter uma via impressa que vai ficar também à disposição para consulta. Aí, após isso, nós vamos ter uma reunião e aí nós podemos dispensar alguma testemunha, incluir alguma testemunha, mas no plano, Majesto, eu tenho que apresentar isso, é obrigatório. Não, concordo, já que é regimental. É regimental. Acho que é só para decidir mesmo sobre as datas e sobre os documentos, né? Para definir primeiro, receber os documentos e aí, hoje daí a gente receber. Começar a traçar o plano de trabalho. Aí a gente pode alterar depois, não tem problema nenhum, mas os documentos já vêm hoje. Aprovado o plano de trabalho, no plano de trabalho, a informação que documenta, a documentação já vem hoje. Fernando? Bom dia, presidenta, bom dia aos vereadores, público assistindo, né, no canal. Bom, eu acho que ainda a gente vai debater, né, tem muita conversa ainda para ser dita, para a gente entrar, mas acho que o Majesto falou aqui, dessa parte de documentação, aos favorecidos, para a gente ter noção, né, se teve favorecimento, até por questão de lógica, essa parte de documentação antes de 2015, pós 2015, 16, né? Então, eu acho que é um assunto legal para a gente debater, para a gente ter uma certa noção, né? Parte de projetos, né? Pegar essas documentações na habitação, proprietários, pegar os dados. Mas eu acho que a gente vai debater isso ainda ao longo e a gente vai conversar mais. Por enquanto, eu só reforço mesmo o que o Majesto falou, para a gente dar início aí. Tá. Você falou 2015? Antes, né? De 2015? 16, 15, não é? As documentações. Não é após 2015, 16, pelo que eu estava... que na realidade é a partir de quando o Neto se torna secretário, 2021. Isso, então, mas 2021, mas só que dos três, a documentação dos três, né? É após 15, 16 que começa
as documentações, né? Na verdade, eu gostaria de submeter, né, até já está aqui dentro das coisas, que a gente pedisse a cópia integral dos 3 procedimentos. Aí eles vão vir de quando eles começaram. Isso. Né? Mas a gente, para ter uma noção também, antes do 2021, então, corrigindo, para a gente ter uma noção se teve favorecimento. No caso, quais eram como era a documentação que era aprovado antes, se Fernando, teve já... Nós temos que seguir o plano de trabalho e o que é o objeto de abertura da SEI. Antes de 2021, o que vem para o processo são as cópias integrais dos 3 loteamentos. O plano, a abertura da SEI diz respeito a isso. Não, perfeito. Dos 3 loteamentos, no caso, a gente ter essa documentação, Sim, mais integral. Número de processo, proprietário, engenheiro Sim. do projeto, né? Cópia integral informações, do isso, processo. que a gente acharem importantes, assim, Sim, que claro. devam mais Mas isso mesmo. Mas aí qualquer outra questão tem que ser feito um requerimento específico e tem que estar dentro Isso, do que tá foi certo. a abertura da SEI. Perfeito. Disso nós não podemos fugir. Perfeito. Ok. Pois não, doutor João. Presidente, eu gostaria só de consignar o seguinte: pela minha experiência que aconteceu em outros episódios aqui de SEI, nós estamos conversando aqui sobre 3 loteamentos: o residencial Bela Vila, loteamento Arruda e São Mateus. Para a gente saber exatamente se houve algum favorecimento aqui, eu acho que seria necessário primeiro oficiar a prefeitura e pedir para ela a aprovação desses documentos. Senão, o que acontece? Você chama as pessoas aqui, eu sei que é o regimento, mas você chama as pessoas aqui, só que você não sabe o que perguntar. Concordo plenamente. Por isso que o plano fala que nós vamos ter esse prazo, porque a ideia é que nesta semana o secretário faça esses ofícios, eles na realidade já estão até prontos, mas quem tem que assinar é o secretário, né? Tem que ser nomeado secretário, para que venha a cópia integral dos processos de parcelamento de solo dos 3 empreendimentos junto à prefeitura. Aí a prefeitura vai trazer para a gente essa documentação e nós vamos abrir o prazo de análise desses documentos. Não, eu compreendo, mas por isso que não é possível a gente aprovar hoje esse plano de trabalho, porque como é que nós vamos fazer, por exemplo, saber que a gente tem que chamar o Geraldo Barbieri, o Wellington Lira, o José Clodoaldo Moretti, se a gente ainda não sabe o que está acontecendo? Então tá, vamos lá. Qual que é a minha proposta e os senhores vejam. A ideia é a seguinte: eu tenho que apresentar uma sugestão. A ideia, nós vamos ter uma reunião antes desta data, destas oitivas. Então, com a documentação, o colegiado pode votar, inclusive, pela não oitiva de ninguém, como já foi feito em outras vezes. Então, vão vir os documentos, eu vou apresentar, eu conheço já os documentos, porque eu já analisei, não a integralidade, mas a maioria total. Não sei se está faltando algum documento, porque o que eu analisei foi o que veio a partir do ofício do Ministério Público, e a ação é pública. Então, é a partir dessa documentação que eu trabalhei. Então, com essa documentação e com tudo que é público, que não é dado sensível, que já tem mais de 1000 cópias, mais de 1000 laudas do que eu já analisei, mas pode ser que tenha coisa a mais que venha da prefeitura, porque eu não tenho acesso a esses documentos na íntegra. Pode ser que seja necessário não seja necessário ouvir todas as testemunhas, e também pode ser que seja necessário ouvir outras testemunhas. Então, por isso que nós colocamos nesta semana, para que o secretário faça os requerimentos que a gente vai aprovar hoje. E eu imagino, né, já o terceiro membro falando, 4 aqui comigo, que deveria ser isso, os documentos todos dos 3 empreendimentos. E aí, esses documentos serão disponibilizados para só no dia 10, só um minutinho para eu ver certinho, para não falar besteira, só no dia... Antes do dia 10, a segunda-feira antes do dia 10, para que a gente tenha essa reunião, dia 8, para que a gente confirme se nós vamos ouvir ou não as pessoas. Eu só quero acrescentar o seguinte: por exemplo, a gente pega aqui os 3 loteamentos, aí pega no Bela Vila, vamos supor, não vi todos ainda. Chega-se lá, o senhor Neto Leonelli não tem participação nesse loteamento, a aprovação...
a gente já exclui. Sim. Né? Se ele não tiver nenhuma ingerência sobre esses dois posteriores, Arruda e São Mateus, a aprovação foi feita no período dele, mas não se vislumbrou uma atuação direta dele, foi uma coisa protocolar da secretaria. Sim, por isso que tem que vir os documentos. Exatamente. Aí a gente analisa e verifica. Pois não, meu. Primeiramente, é a emoção de você estar no meu lugar. bom dia a todos. Bom dia. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos membros. Que a gente faça um trabalho justo, sério e os trabalhos sejam feitos corretamente. Eu até parabenizo a pauta aqui, a ata, ou a comissão que seja, mas o meu modo de ver é por etapa, porque você que nem você já colocou, você chegou a ler os processos, eu estou tomando, hoje estou vendo item por item, data por data, e eu acho que a gente tem que ter calma, tranquilidade. Primeiro passo aqui, eu acho que não tem que colocar todo o respeito, até não chegar a documentação da gente, no meu modo de ver, eu não coloco nenhuma ser humano para ser ouvido, até não ver a papelada. Sim. Documento. Primeiramente, eu gostaria de colocar, sim, até voto, pela que venham os documentos em primeiro lugar. Sim. Aí, após os documentos, item por item, cada membro vai fazer sua leitura, seu visto, estudar, analisar, e aí a gente segue com os trabalhos. Tá. Então, se eu entendi, vereador, a aprovação do documento com a ressalva que a análise da oitiva das testemunhas seja deliberada posteriormente. Acho que como o João também disse. Não, eu vou até no que o João colocou, é válido, porque vamos lá, primeiramente a gente solicita documentação. Documentação, perfeito. Nenhum item está ali, que vamos supor, não está envolvido esse, aquele, então a gente não segue com os trabalhos. Perfeito. Não vamos, entendeu? Então, primeira etapa, abriu-se aqui, aí a gente estuda depois com a Vossa Senhoria, com os demais, os dias, justo, pá, você coloca em votação para que não ocorreu com os outros 6, ser prejudicada, até. Tudo nas normas legais, para que faça um trabalho justo. Eu concordo plenamente. Só volto a dizer que isso só foi apresentado e eu concordo integralmente. Nós temos que primeiro analisar os documentos. É válido. Você tem, pelo regimento, pela lei orgânica, o regimento interno, você tem que colocar o plano. Os demais membros analisa, coloca em debate, coloca em votação e a gente segue os trabalhos. Muito obrigado. O meu próprio entendimento é que nós, nesta reunião que antecede, a gente possa deliberar se seguimos ou não. Sempre assim. Pois não, vereador José Roda. Bom dia, Dani. Bom dia, novos vereadores, ao público ainda presente. Você colocou a data do dia 8, não está aqui no cronograma aqui. Seria o que no dia 8 de dezembro? Não. É assim, todas as segundas-feiras nós faremos reuniões. Então, o que acontece? Antes desta data sugerida do dia 10/12, que é só uma sugestão para ouvir as testemunhas, nós temos reuniões. Então, nessa reunião do dia 8, que é anterior, porque está programado que toda segunda-feira nós teremos reuniões. Sim. É ordinária. Então, se chegar nesta data, e, por exemplo, os senhores falarem, não há necessidade de ouvir fulano, ou há necessidade de ouvir, ou como o João falou, olha, o loteamento Bela Vila pode ser excluído, votamos, não votamos. Então, toda segunda-feira nós faremos a reunião. E aí nós podemos deliberar sobre alguma coisa que não está especificado no plano. Certo, então vamos receber os documentos, vamos analisá-los e depois vamos colocar em prosseguir. Exatamente. Outra coisa, toda segunda-feira, pelo menos para mim, depois a gente vai ver com o colegiado aí, às 10 horas é complicado. Seria, no caso, uma terça-feira para nós estar... Bom, vamos colocar em votação depois, né? Para ver se dá... Se todo mundo concorda. A mudança de data tem que ter justificativa. Sim. Tá, ok. Tem que ter a razão. Obrigado. Pois não, vereador. Bom dia, primeiramente. Bom dia. O que eu gostaria de falar é o seguinte: fala-se muito no plano de trabalho e a gente tem que saber que plano de trabalho
não é obrigatório na SEI, ok? Não tem no regimento interno que se obrigue a se fazer um plano de trabalho. Não que não tenha uma necessidade de ter um plano de trabalho. Pode até ter para, vamos dizer, para tocar, vamos dizer, melhor, ou para até atrapalhar um plano de trabalho. A gente está vendo que a SEI da advocacia administrativa. Então a gente vai investigar a advocacia do senhor Neto Leonelli em cima dos loteamentos. Então vamos lá. A senhora presidente menciona 3 condomínios: São Mateus, Arruda e Bela Vista. O São Mateus, ele não foi aprovado nessa gestão. O Arruda foi. Os 2 estão numa ação civil pública no Ministério Público, mas a procuradora do município defendeu. E informou, inclusive, que houve sindicância nos 2 casos. A gente teve sindicância em cima desses loteamentos na prefeitura. Então, e nessa sindicância não se apurou, vamos dizer assim, que os condomínios estão regulares, ou seja, houve investigação. Ponto. O que a gente tem que pensar nesse ponto? A gente tem que pedir documentação. Só que se o São Mateus não foi aprovado nessa gestão, a gente tem que pedir documentação desde 2016. A gente tem que ter documentos nas mãos para a gente ver como era aprovado, como foi aprovado, por que esse loteamento está, que o Ministério Público foi para cima dele. Entendeu? Isso no meu ponto de vista. O Bela Vila não tem ação, só tem um inquérito baseado em uma denúncia da tal Andresa Navas. Entendeu? Na entrega das obras para a prefeitura. Não tem qualquer conclusão de irregularidades. Ponto. Agora, eu acho que a gente tem que pedir todos os documentos antes de se iniciar qualquer oitiva, para ficar aí pessoas vindo aqui, falando, conversando, e não se levando a nada, porque a gente não tem os documentos, para a gente estudar os documentos. Então o senhor concorda com o plano? Eu não concordo com o plano de trabalho. A senhora está... Eu falei que não necessita nem de plano de trabalho. Eu estou falando que a gente tem que ter a documentação desde 2015 até 2016 de todos os loteamentos. Todos quais? Além desses 3? Todos. Ah, mas não faz parte. Todos. Não faz parte. A senhora falou que é desse mandato. O de São Mateus, a senhora sabe que foi aprovado no mandato passado. A gente precisa de documentos. Não me interessa o que vai ser feito com os documentos. A gente vai estudar os documentos. Sim. Boretti, posso só cortar rapidinho? Presidente, o que eu estava falando para você foi isso. Como que a gente vai ter comparações, entendeu? Para a gente saber se com o Neto foi usado de uma forma, com os outros. Por isso que eles a gente virão. precisa de documentos. Então, mas a gente precisa também ter essa noção dos outros. Foi isso que eu quis dizer aquela hora. Outros loteamentos? Isso, porque como a gente vai ter comparação... nós não podemos, legalmente, nós não podemos ampliar o objeto da SEI. Nós não estamos ampliando. A gente vamos pedir documentos de todos os loteamentos. Então vamos fazer o seguinte, o senhor apresenta o requerimento e delibera. O senhor apresenta o requerimento e delibera. Pronto. Não, estou mandando a senhora colocar em votação para a gente não perder tempo. Só um minutinho. Porque vai ser muitos documentos, muitos. Porque o que eu pediria no documento? Um relatório informando o número do processo, o proprietário, o engenheiro do projeto, informações que acharam importantes, como tax e termos de compromisso. Perfeitamente. De todos, tá. Desde 2016. Vamos lá, presidente, vereador. Desculpa cortar você. O que eu acho que todos os vereadores sentiram não é no seu caso, porque foi outra SEI, desde o Mateus, que está todo mundo assim com um pouco de pé atrás, é que começou
primeiro ouvindo todo mundo, desde a saúde foi assim, fazendo mas tudo. eu apresentei o plano de trabalho diferente. Se os senhores já estão mal acostumados com o SEI, não é problema meu, tem que reclamar com a presidência. Perfeito. A única coisa... O plano está claríssimo. Primeiro documento e depois... Vocês estão... Por isso que eu perguntei para a senhora usou uma palavra aí, mal acostumado com o SEI? Eu não gostei da palavra da senhora. E eu não gostei que o senhor disse que o senhor vai mandar em mim, o senhor não vai mandar em mim. Certo. O senhor falou, eu estou mandando a senhora, o senhor não vai mandar em mim, não. Então vamos com calma, que a presidência é minha. Vamos prosseguir. O que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que, o plano de trabalho é muito claro. Perfeito. Primeiro lugar, nós temos que trazer a documentação. Depois nós vamos deliberar o que vai ser feito. A pergunta é, alguém discorda disso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos só aprovar hoje só a solicitação de documentos e não aprovar o plano inteiro. Veja só, não existe isso. O que nós podemos é aprovar o plano com ressalva. A ressalva qual seria? O plano de trabalho não é obrigatório. O senhor, então, entende isso, eu não entendo isso. O senhor, da próxima vez, presida a SEI. O que nós temos que fazer é dizer que não é da maioria, eu já escrevi aqui, ressalva com relação à oitiva das testemunhas, que nós não vamos deliberar agora sobre a obrigatoriedade da oitiva das testemunhas. Então, nós vamos aprovar o plano de trabalho com a ressalva que voltaremos a conversar, falamos até a data, dia 8, se haverá ou não a oitiva de testemunha. Então, isso eu respondi, eu acho que não foi bem esclarecido. Vou deixar uma coisa clara também. O objeto desta SEI, ele é delimitado. E legalmente, se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode se orientar com o jurídico, legalmente ele não pode ser ampliado. Ele é delimitado. Dentro dos 3 loteamentos, vai vir o processo na íntegra, está escrito aqui. Eu não tenho que provar a honestidade para ninguém, mas algumas pessoas precisam ver a honestidade. E está aqui, cópia na íntegra dos 3 processos. Então, na íntegra, significa de capa a capa. Se começa 2001, ou 2015, ou 2021, é capa a capa. Se nós encontrarmos irregularidades dentro desta aprovação, seja lá em que data for, nós vamos denunciar. Se nós não encontrarmos irregularidades, nós não vamos denunciar. Alguma dúvida? Pois não, Fernando? Minha dúvida, você está correta, a única coisa é isso, para a gente saber irregularidades, a gente precisa também ver os outros documentos também desses para comparação. Mas outros documentos? Outros documentos, não, outros processos? Dos outros condomínios. Aí você vai me perdoar, é até ilegal, porque nós não podemos pedir outros. Vou dizer uma coisa, eu pedi todos os processos em requerimento para a prefeitura. Eu pedi todos os processos, com base numa fala da tribuna, eu pedi todos os processos aprovados e o doutor Paulo de Tarso pediu todos os processos negados. Então vai vir em requerimento, já está estourando o prazo de 15 dias. Mas dentro da SEI, nós não podemos ampliar o objeto. De novo, se os senhores quiserem fazer uma interrupção de 5 minutos e se consultar com o jurídico, porque não pode ampliar. E para saber se está certo ou errado, tem que ser consultado o que nós estamos analisando. Senhor presidente, nós não estamos ampliando o objeto. Mas é o que ele pediu. Não. Eles estão pedindo uma referência. É um documento para a gente estabelecer uma referência em relação aos... Nós não vamos investigar esses outros documentos. Pode ser só um relatório. Porque eles não têm denúncias. Então, os senhores têm que me falar quais os empreendimentos que os senhores têm. E eu entendo que é ilegal. Mas, de qualquer maneira... Não é ilegal. Não é ilegal porque o documento é público. Qual empreendimento? 2015, 2016. Qual empreendimento? O de 2015 e 2016. É inviável, nós vamos ficar 3 anos para trazer esses documentos. Mas a gente precisa... Mas você concorda que para a gente ter uma porque noção... na realidade, quando você pega um processo administrativo, você não precisa ter parâmetro de comparação. Você lê o processo, vereador Lampião me ajuda, mas como que a gente vai saber, presidenta, se com o neto foi usado de forma diferente? Precisa ter parâmetro. Porque existe uma regra e ele tem que fazer dentro da regra. Você não tem que olhar a presidência de uma pessoa olhando para a presidência de outra. Não dá para você comparar se a presidência do Jefferson Vieira está certa ou errada comparando com a presidência anterior. É o ato dele, ele tem regras legais. Então, mas se for usar a regra, você concorda que a gente terminaria aqui, porque o São Mateus já não foi ele, então,
votando pela mesma regra, foi aprovado no Rafael Agostini. Mais uma coisa. Acabaria mais aqui, uma então. coisa. Deixa eu dizer mais uma coisa. Os senhores estão se fiando na... Não sei, vocês sabem que foi aprovada a data? Pois é, eu preciso ver. Preciso ver. Agora, veja bem, doutor Fernando, vocês estão se fiando na palavra da procuradora do município. E eu estou apresentando um reclamo do Ministério Público corroborado pelo juiz de direito. Então, a dúvida foi posta pelo Ministério Público. Agora, se os senhores não quiserem investigar uma coisa que o Ministério Público colocou, ainda que a procuradora ela tem obrigação legal de defender o município. O Ministério Público e o juiz de direito são imparciais, por lei. Então, eu estou pedindo, e tudo foi feito a partir da denúncia deles. Agora, se os senhores não quiserem, os senhores apresentam já a negativa e a gente vota. E aí, as responsabilidades virão. Senhora presidente, pois a não. gente tem que pensar que o senhor Neto Leonelli, ele não entrou só nessa gestão. Ele entrou na gestão lá passada do Oswaldo, se eu não me engano. Então eu acho que a gente tem que pedir a documentação, sim, e ver se o nome dele está desde lá de trás, em algum loteamento, em alguma coisa, e a gente só vai conseguir saber isso se vier os documentos de todos os loteamentos. Porque ele não chegou na prefeitura agora. Eu entendo. Ele não chegou. Vereador. E outra coisa, a SEI... ela é embasada na advocacia administrativa e não de loteamentos. Concorda? Não. Já que vai pedir dos 3 loteamentos, eu acho que a gente tem que pedir de todos. Não, é advocacia. Porque ele já passou pela prefeitura desde lá de trás. Por favor, Lampião. Calma, sim. É até justa a sua colocação. Fazemos ofício e encaminhamos a presidência. Um exemplo. Agora, o que me deu uma dúvida aqui, eu vou falar agora aqui, a colocação que você colocou justa aí, que não precisa ter relatório. E a presidente fala que tem que ter um relatório. Respeitando Plano de trabalho. Plano de trabalho, desculpa. Plano de trabalho. E você vem e fala que não precisa. Então, aí a gente precisa ter uma parte, até um aval do jurídico para tirar essa dúvida. Entendeu? Isso é justo. Fiquem à vontade. Os senhores querem suspender por 5 minutos? Eu gostaria, para tirar essa dúvida. 10h45. Porque aí vamos ser coerentes. É justo você colocar esse plano de trabalho? Ou não precisa colocar o plano de trabalho? E aí? A questão, tudo bem, mas a pergunta é o que nós vamos fazer? Quando nós instalamos a SEI, nós temos que trabalhar. A questão é o que nós vamos pedir agora? Parece que há um consenso que nós temos que pedir os documentos. Em primeiro lugar, qualquer SEI que abre, você que tem que ter documentos. Então. Agora, após o documento, aí vem o documento, se reunimos de novo com todos os documentos, temos prazo para analisar um por um, e aí a gente coloca o que vai e o que não vai. Porque do jeito que veio aqui, queira ou não queira, belo trabalho, só que coloca aqui, resumindo, já chama esse, aquele, sem respeito, mas documento é documento. Mas, Lampião, vamos lá. A proposta da presidência é a seguinte: conforme o plano de trabalho, vamos requisitar todos os documentos inseridos aqui. Então, aqui eu coloquei cópia na íntegra dos processos de parcelamento de solo dos empreendimentos junto à secretaria, solicitação das sindicâncias, solicitação da sindicância do Neto por falsidade de assinatura, solicitação de cópia dos procedimentos envolvendo o senhor Neto Leonelli na condição de investigado na delegacia seccional, solicitação das sindicâncias envolvendo os loteamentos, caso existam, e cópia dos inquéritos civis e das ações civis públicas. Ou seja, é documento farto e relacionados ao objeto da SEI, que são os 3 empreendimentos. A partir daí, nós nos reunimos na sessão do dia 8 de dezembro e definimos, primeiro, se nós precisamos de mais prazo, porque de repente pode demorar para chegar os documentos, que é o que está escrito lá, qualquer deliberação pode ser suspensa. O que nós estamos colocando, imaginem que, por exemplo, amanhã venham todos os documentos, e chega no dia 8, todo mundo já leu, então tem que ter a sequência.
Eu estou apresentando a sequência, mas o que está escrito? Qualquer coisa pode ser alterada, porque nós temos as reuniões da segunda-feira. Vamos imaginar que chegue no dia 8 e os documentos não vieram ainda. Sim, tem mais prazo. Aí nós vamos precisar de mais prazo. Então, qual é a proposta? Apresentar esta sequência com a ressalva, inclusive isso está no plano, com a ressalva de que a oitiva de testemunhas e outras deliberações vão decorrer da apreciação dos documentos, que é o primeiro passo. O primeiro passo é a vinda dos documentos. Parece que até aqui nós concordávamos com isso, né? Com a vinda dos documentos. De novo, a senhora não deixa 5 minutos para a gente tirar essa dúvida? Claro. 5 minutos.
retomando os trabalhos aqui, nós precisamos, então, que não se chame de plano de trabalho, mas nós precisamos de uma diretriz. A diretriz foi definida por essa presidência como um plano de trabalho para que nós possamos prosseguir. Quero deixar uma coisa registrada. O vereador Moretti, ele disse que o Neto já foi parte de outras administrações. Ele era da Secretaria de Finanças e nós não estamos discutindo finanças, estamos discutindo loteamentos e empreendimentos imobiliários. Então, quero saber se temos maioria com relação a solicitar esses documentos. Cópia na íntegra dos processos de parcelamento de solo dos 3 empreendimentos. Bela Vista. Presidente, eu gostaria de votar primeiro a exclusão do loteamento que não foi aprovado pelo Neto Leonelli. O senhor sabe? Eu não sei. Nós temos que ver documento. Presidente, os 3 documentos os 3 loteamentos estão citados pelo Ministério Público. Mas não foi aprovado por ele. O senhor sabe como? O senhor tem prova aí? Não, veja bem. Cadê a prova, vereador? Vamos pedir 30 dias, então, para pegar todas essas documentações. Pelas datas. Esse loteamento foi aprovado do Rafael Agostini. Gente, mas a discussão não é só quem aprovou o loteamento. A discussão é sobre todo o caminho durante o loteamento. Se a senhora... tudo bem, sem problema. Só que é o seguinte, para que, se existe a dúvida sobre se foi ou não, porque, assim... Eu tenho... Existe a dúvida que em relação a... Na verdade é o seguinte, o dado concreto que eu tenho é que não foi na gestão dele. E o dado concreto que eu tenho é que ele participou. Não significa que ele deu a palavra Mas se inicial. ele participou e ele não era um agente público, não tem crime. Mas não acabou. Em 2021 ainda existiam os processos. Não, mas o loteamento demora 30 anos, ele é imprescritível. A questão não é essa. A questão é a aprovação. Não. A aprovação não foi feita quando ele era o secretário. Vereador, isso não é o objeto da CEI. O objeto da CEI é verificar toda a atividade do secretário em relação a esses loteamentos, não só a aprovação, é tudo. Mas tudo bem, só que assim, o crime que pelo menos aqui está sendo investigado é o seguinte, é o beneficiamento, ou seja, você ter um favorecimento. O favorecimento só pode acontecer antes da aprovação. A questão é a seguinte, os 3 loteamentos estão relacionados com este processo judicial. Qual processo? O processo que dá abertura à SEI que nós citamos aqui. Certo. Foi por ele que nós começamos tudo. Então, nós vamos trazer os documentos. Se a maioria concordar que esses... Porque, por exemplo, eu não sei, o senhor tem uma informação, mas... Deixa eu só fazer uma eu queria... Qual o problema de trazer o documento? Uma solução, uma alternativa. A senhora pede um prazo para editar essa proposta e faz o seguinte, a senhora tem essa capacidade, todos nós temos, a gente vê a data da aprovação e exclui. Não, isso já foi feito. Nós estamos com um processo criminal, uma ação civil pública que cita 3 loteamentos. Ação civil pública não é uma sentença. Tudo bem, mas é por isso que nós estamos aqui para investigar. Outro dia eu vi uma fala de Vossa Excelência dizendo que investigação tem que ser feita. Não, com certeza então, sim, mas vamos trazer os documentos. Mas nós temos que obedecer à legalidade. Ok. Senão nós vamos votar contra aqui e acabou. Mas a legalidade é a abertura do processo da SEI, que teve 7 assinaturas e nesta... Eu até gostaria que a senhora citasse, falando nisso, gostaria que a senhora citasse os vereadores que assinaram e ver se tem algum aqui no plenário. Mas até aí é só ver se, por exemplo, os vereadores que assinaram, se eles foram chamados. Chamados? Chamados para compor a SEI. Não é obrigatório. Olha, o vereador Márcio assinou, ele está no plenário. Sim, eu gostaria que a senhora fizesse citasse todos eles. Isso está indeferido, vereador, porque isso não tem o menor sentido. A minha questão é que todo mundo assina e depois ninguém vem, né? Com a palavra. Olha, uma discussão que nós estamos se alongando aí, e acho que todos meio que concordam que é documentos novos. Ou todos. O investigado em questão da SEI é o senhor Neto. Acho que isso todo mundo concorda aí. Então, nada mais justo
de ver como ele agia antes e como você agiu, se tem alguma coisa dele isso. Se o documento vem para acrescentar na investigação, eu concordo. Tá bom, então tá? Tem que ser objetivo, tem que falar qual documento que é. Isso, qual documento? Tem que ser objetivo. Não pode nós vamos ser as elencar, aprovações, tem que ser objetivo. Qual loteamento? Aprovações de todos os loteamentos de 2015 até a presente data. Vamos elencar eles e colocar para deliberação. O colegiado está de acordo com isso? Ô, vereador, por favor, o senhor não é presidente, o senhor se contenha, o senhor não pode perguntar. O senhor não pode perguntar. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fechar seu microfone, não funciona assim. Vai, tá todo fechado, corta todos. Senhor, por gentileza, o senhor me respeita, porque o senhor não pode chamar o colegiado. Quem chama o colegiado é a presidência. O senhor já foi presidente, o senhor sabe como é que funciona. O senhor se comporte, por gentileza, como um membro. Pois não, vereador. Eu também acho. Concordo plenamente. Então, antes de prosseguirmos, nós temos agora o seguinte ponto para verificar. Votação sobre a vinda da cópia na íntegra dos processos de parcelamento de solo dos 3 empreendimentos citados no requerimento de instalação da SEI aprovado nesta casa. Alguém se opõe? Eu me oponho. Pronto. É só simplesmente dizer. O senhor se opõe? Não, eu quero fazer uma ressalva. Por isso que eu gostaria que a gente tenha essa prerrogativa de fazer um adendo. A senhora tem prazo para isso. Porque assim, eu gostaria, ou pede só dos 2, ou não pede nenhum. Mas por que 2? Porque tem um loteamento que não foi ele aprovado. O senhor é a favor de pedir São Mateus e Arruda? Não, só um minuto, vereador. O senhor é a favor de pedir São Mateus e Arruda? Sim. Alguém mais é a favor de pedir São Mateus e Arruda somente? São Mateus e Arruda? Todos. São Mateus e Arruda? Calma um pouquinho, espera um pouquinho, tenha calma. Não, foi isso que o senhor falou. O senhor é a favor de São Mateus e Arruda? O senhor desligou o microfone. Nesse formato, sim, porque tem um que não é dele. Tudo bem. Então o senhor é a favor de pedir São Mateus e Arruda? Ou todos. Todos quais? Todos de 2015 para cá. Por favor, vereador. A gente tem por etapa. Não elaborando aqui, a gente encaminha, que nem ele está falando, um ofício à Vossa Senhoria e a gente... Então vamos fazer o seguinte. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar em votação, em primeiro lugar, a vinda dos 3 loteamentos. Depois nós vamos colocar em votação, como solicitado pelo vereador Maurílio Moretti, a vinda de todos os loteamentos. Tudo bem? Então, primeira votação, vinda aos autos da cópia integral do parcelamento de solo dos loteamentos Bela Vila, Arruda e São Mateus. Quem se opõe, por favor, se manifeste. Aprovado. Agora vamos colocar em votação a vinda aos autos, é um outro requerimento, requerimento do vereador Maurílio Moretti, de todos os demais loteamentos de 2015, vereador, é isso? 2015 adiante. Sim. Alguém se opõe? Então sairão 2 documentos, o primeiro dos 3 loteamentos, o segundo de todos os demais. Não, eu vou fazer o requerimento, isso é a presidência, eu vou fazer o requerimento, a prefeitura tem 15 dias para responder. Mas não respondeu, automaticamente volta a reunião e não pede mais prazo. Gente, veja, democracia. mais prazo para quem? Para a prefeitura? Não, você vai encaminhar o ofício, não vai? Sim, sim. Se nesse meio de ofício, com todo respeito, lá solicite que é muito não, gente, mas aí nós estamos prevendo o futuro, deixa vir. Acabou. Segundo requerimento, solicitação das sindicâncias que envolvem os loteamentos eventualmente existentes Bela Vila, Arruda, São Mateus e o senhor Neto Leonelli na prefeitura. Alguém se opõe? Não, aprovado. Solicitação de cópia dos documentos existentes na Central de Polícia Judiciária e no Ministério Público envolvendo os 3 loteamentos e o senhor Neto Leonelli. Alguém se opõe?
Aprovado. Muito bem. Aprovado e, por unanimidade, todos os requerimentos. Volto a dizer, para que ninguém diga que nós estamos fazendo, e está gravado, faremos todos os requerimentos separadamente. Ok? Muito bem. Neste momento, eu vou, nesta primeira reunião, lido o plano de trabalho, eu vou... Pois não. Eu gostaria, para ficar bem claro, faça a repetição dos itens. Eu vou fazer, por deferência, a Vossa Excelência que merece, entretanto, já está aprovado. Tá, mas tudo só para... Pois não. Cópia na íntegra dos processos de parcelamento de solo dos 3 empreendimentos citados no Ministério Público: Bela Vila, São Mateus e Arruda. Cópia na íntegra dos processos de parcelamento de solo da Prefeitura Municipal de Jaú de 2015 em diante. Além desses 3, obviamente. Cópia das sindicâncias envolvendo os 3 loteamentos e o senhor Neto Leonelli existentes na Prefeitura Municipal de Jaú. E tem mais um. Cópia dos procedimentos envolvendo os 3 processos e o senhor Neto Leonelli na CPJ seccional de Jaú e inquéritos civis e ação civis públicas, embora esse nós já tenhamos acesso. Tudo bem. Muito bem. Obrigada. Todos aprovados por unanimidade. Prosseguindo, nós temos agora, neste momento, eu vou avocar a secretaria desta reunião para a minha pessoa, porque agora nós vamos nomear o relator e o secretário. Pois não, presidente. vereador. O plano de trabalho não foi aprovado, é isso? Eu não coloquei em discussão. O senhor quer colocar em discussão? Não? Então tá bom. Nós vamos colocar, eu vou avocar para mim, mas o plano de trabalho faz parte do processo nosso de SEI. Só que a ata de hoje sai com essa discussão que nós acabamos de fazer. Nós vamos votar depois as datas? Não, isso nem vamos votar. Paramos aqui, porque já havia consenso, ou pelo menos maioria, que as datas nós aprovaríamos depois da vinda dos documentos. Ponto. Sim, e isso, que fique claro, principalmente para quem nos ouve, é a proposta desde o início. O plano de trabalho é público para quem quiser ver, é a proposta desde o início dessa presidência, primeiro analisar os documentos. Tá? Bom, prosseguindo. Neste momento, eu vou primeiro avocar a secretaria desta reunião para a minha pessoa, então eu farei a ata desta reunião, até porque não é justo, porque quem vai ser nomeado agora, e a partir de então, que vai tratar das próximas reuniões da secretaria. Antes de apresentar a minha decisão com relação ao secretário e ao relator, eu preciso comunicar aos membros da SEI que foi feito um requerimento, ofício número 54/2025, protocolizado junto à presidência, no dia 11, né, Bárbara? Foi na quarta-feira, dia 11 de novembro, dizendo que vou ler o requerimento. Através da presente, na melhor forma de direito, ciente do ato desta muito digna mesa diretora e honrosa presidência, designando através da portaria 164, de 10 de novembro de 2025, os membros da SEI, da Advocacia Administrativa, venho expor e requerer o que segue. Primeiro, conforme requerimento de abertura 789/25, será objeto desta SEI apurar possíveis irregularidades ou regularidades relacionadas à prática de advocacia administrativa dos processos relacionados aos loteamentos residencial Bela Vila, Arruda e São Mateus. Considerando que, conforme documentação que segue em anexo, o irmão, salvo melhor juízo, do vereador Maurílio Moletti, senhor José Clodoaldo Moretti, é proprietário do residencial São Mateus. 2. Considerando que, conforme documentação que segue em anexo, o assessor, salvo melhor juízo, do vereador Fernando Toledo, senhor Wellington Arruda, é proprietário do residencial Arruda. Considerando assim o impedimento dos vereadores Maurílio Moretti e Fernando Toledo, nomeado pela portaria noticiada e na qualidade de presidente da SEI, requeiro a realização de nova portaria, substituindo os vereadores Maurílio Moretti, da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, e Fernando Toledo, da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, por outros desimpedidos. É o que se requer. Professora doutora Dani Rodrigueiro, vereador e presidente da SEI da Advocacia Administrativa. Vejam, eu quero deixar bem claro que, seguindo as normas de direito, as mais comezinhas, existem impedimentos
que são intransponíveis. Em todas as legislações, alguns impedimentos são indiscutíveis. Por exemplo, o grau de parentesco. Não estou aqui dizendo que esta presidência acha ou sugere ou supõe que o vereador Moretti ou o vereador Fernando não teriam isenção. É que vejam que em alguns casos, por exemplo, o Código de Processo Penal, ele impede que preste compromisso o parente próximo. O irmão sequer presta compromisso quando ele é ouvido, porque a lei não permite. Com base nisso, nós não estamos falando de amizade íntima, nós não estamos falando de relações pessoais, nós estamos falando de subordinação hierárquica e de grau de parentesco direto. Este requerimento não foi decidido até a presente data. Estou dando ciência aos membros da SEI, porque entendo que há um impedimento. Não estou pondo em votação, estou dando ciência por questão de transparência. Dito isso, passo a nomear a escolha desta presidência os membros. Designo como relator o vereador Fernando Toledo e designo como secretário o vereador Maurílio Moretti. Isto não entra em votação, é ato da presidência. Muito bem. Dito isto, pergunto aos presentes se opõem, esqueci de votar isso, peço desculpas, mas ainda é tempo, está aqui nas anotações, que os documentos sejam encaminhados pela forma digital. Alguém se opõe? Não? Aprovado por maioria. Mas, independente disso, como está dito aqui, estarão disponíveis na forma física se alguém precisar, ok? Abro, então, a palavra se alguém quiser fazer alguma consideração, senão encerramos a nossa primeira reunião. Alguma consideração, vereador Magesto? Acredito que essa SEI que nós estamos abrindo, nós temos que caminhar realmente, que nem você começou a abertura, né? Com calma, com um respeitando o outro, e realmente a vontade da maioria. Então, pelo que eu entendi, ainda nós vamos votar depois do plano de trabalho numa outra reunião, é isso, né? Na verdade nem vai ser, porque o que tinha que ser votado já foi definido. Tá bom. Pois não, Fernando? Presidenta, eu acho que todo mundo seguiu na mesma linha. Eu acho que até a hora dos 5 minutos a gente foi lá, exaltou um pouco os ânimos, mas eu acho que está todo mundo na mesma linha da legalidade, da fiscalização. Pedir esses outros documentos não foge da linha da fiscalização. O que todos nós queremos aqui é fiscalizar, mas queremos ter termos comparativos, para a gente saber o que está tendo ou não. Eu entendo que do seu entendimento você até achou que não tinha necessidade, mas fomos lá, conversamos e seguimos todo na mesma linha aí de fiscalização. Do lance do Arruda, é meu assessor, mas quem está sendo fiscalizado aí é Neto Leonelli, né, que é no caso da SEI, né, o motivo da SEI, então acho que não muda nada nesse caso. E seguimos aí para fazer o melhor aí das investigações, que dê tudo certo. Obrigado, vereador. Pois não, João Lampião? A sua pessoa e todos os membros aqui da escolha do relator, do secretário, justa, tem o apoio dessa casa aqui e desses membros. Obrigada, vereador. Vereador? Eu queria agradecer a confiança que a senhora depositou em mim e dizer que a senhora vai se surpreender, porque com o secretário a gente vai estar realmente a par de todos os documentos que foram pedidos. Muito obrigado por confiar na minha pessoa. Eu confio em todos os vereadores e vou dizer uma coisa para o senhor, não vou me surpreender. O senhor pode ter certeza que eu lhe conheço. Não vou, vereador, não vou. Pode ter certeza que eu não vou. E o senhor estaria a par de todos os documentos, secretário ou não, como todos os membros estarão. Tá? Eu peço que a gente contenha as falas para que a gente não perca a linha de trabalho. Registro por fim que, sim, não concordo com a vinda de todos os documentos, embora tenha sido deliberado, e por esta razão a necessidade de 2 requerimentos separados, porque se alguém quiser questionar, questiona um e não impede o andamento do outro.
Nada mais havendo, dou por encerrada a presente reunião, determinando que se lavre a ata. Bom dia a todos e até a próxima reunião.